Vamos relembrar um pouquinho sobre o sistema Toyota de produção. Notem isso. Começou na década de 1940, né? Engenheiro Tarishi e Rono da Toyota, ele começou a desenvolver o sistema Toyota de produção para otimizar a fabricação, né? E aí em 80 veio a expansão global, o sistema ganha reconhecimento mundial como parte do movimento de produção enxuta, o Lean Manufacturing, tá? E aí veio a implementação inicial dos cartões físicos, dos Kanban, que eram introduzidos para controlar o fluxo do material, e a adaptação para o TI, né, que aconteceu nos anos 2000. Então, nos anos 2000, o Davidson Anderson ele começa a adaptar ali o Kanban para o pessoal de TI. Importante, então, vamos fazer a leitura. O Kanban surgiu como uma solução pragmática para um problema real: otimizar a produção industrial em um período de escassez de recursos. Os princípios fundamentais estabelecidos por Rono continuam relevantes até hoje, mesmo em contexto completamente diferente, como desenvolvimento de software e gestão de projeto. Então lembre, tá? O Kanban lá no início foi desenvolvido por esse japonês para a parte da produção da Toyota, e hoje, tá? Ele é bastante implementado na área de TI, principalmente no desenvolvimento e gestão de software, tá? O que significa esse Kanban, essa filosofia, né? O Kanban, o significado da filosofia do Kanban. Kanban, literal em japonês, significa Kan, significa visual, e Ban significa cartão. Então, é cartão visual, ou quadro, né? Forma a palavra quadro visual, ou sinalização visual. Então, pessoal, vocês têm que ter noção que na prova, vocês vão precisar claro, estudar para entender o conteúdo e também analisar. Então não vão se ater isso daqui, tá? Somente a isso. O que é o Kanban? Pode ser um quadro visual, um cartão. Certeza, né? Senão não é prova, né? Estou passando o bizu para vocês. Conceito filosófico. Mais que um método, Kanban é uma filosofia de trabalho baseada na visualização clara de fluxos. O Kanban é uma filosofia de trabalho baseado na visualização clara do fluxo e no princípio de puxar o trabalho conforme a capacidade de equipe, tá? Então não esqueça, o Kanban, o princípio dele ali, né, a filosofia dele é você estar movimentando as tarefas, sempre mostrando o status atual dela ali. Método não prescritivo. Diferentemente de outras metodologias, o Kanban não impõe uma estrutura rígida, mas incentiva a evolução gradual a partir do estado atual da organização. Ou seja, aquilo que eu falei, não existe um padrão de colunas. Vocês vão desenvolver as colunas conforme a necessidade do projeto de vocês, né? Vocês viram ali, a única coluna ali que eu particularmente, né, isso é uma opção minha, isso não é regra, é a primeira coluna e a segunda coluna, é o que eu gosto de fazer. Backlog e a segunda planejamento, que vocês viram que ali a gente consegue sentar e destrinchar um item do backlog e criar ali como se fosse uma sprint backlog quando a gente adapta o Kanban para trabalhar com o Scrum, né? Então, como isso tinha a ver com a aula, eu achei melhor fazer dessa forma, mas isso não impede que a gente coloque aquela coluna de backlog com o nome de a fazer. Não impede, entendeu? Ou tarefas aguardando, ou qualquer outra coisa ali. Desde que, vocês têm que lembrar, o nome da coluna, a pessoa que chega e olha para o Kanban, ela tem que ler e entender o que é aquela coluna. Logo no começo, quando eu comecei a ver o trabalho de vocês, eu vi ali, eu olhava e não conseguia entender o que era aquela coluna, estava zoneado. E depois vocês foram organizando e hoje eu sei que se eu olhar na próxima aula do trabalho de vocês, eu já vou entender o que é cada coluna ali, né? Então esse aí é a filosofia, é o objetivo do Kanban. A filosofia Kanban está profundamente enraizada na cultura japonesa, de simplicidade e funcionalidade. Ou seja, o Kanban é uma metodologia, uma ferramenta para ser simples e funcional. Ao tornar o trabalho visível, revelam-se oportunidades de melhoria que outra forma permaneceriam ocultas. Esta visualização cria um entendimento compartilhado entre todos os membros da equipe sobre o estado atual do trabalho. Ou seja, qualquer membro da equipe que chegar na equipe, que ele olhar para o Kanban, ele sabe como está aquela tarefa, onde ela
onde ela começou, com quem está, se ela já finalizou, o que finalizou, o que falta finalizar. Então, isso aí é o Kanban, pessoal. Os princípios fundamentais do Kanban. A visualização do trabalho permite que todos vejam claramente o que está sendo feito, por quem e em qual estágio do processo. Tá? Limitar o trabalho em progresso, o IP. O que é o IP? O IP é limitar a quantidade de tarefas para o item do time, para o membro do time. Tá? A gente vai criar um IP. O IP dessa nossa sprint backlog, ou desse item do backlog que a gente puxou para trabalhar, a gente vai limitar que nenhum membro do time possa ter mais do que 3 tarefas ali. Acabou-se. Posso dizer que é 4, pode ser que é 5. Tudo isso depende do quê? De você analisar como é que está fluindo o teu Kanban. Tá? Então, o que é o IP? Ele limita o número de tarefas. Tá? Isso evita o multitasking ineficiente e reduz o tempo de espera das tarefas. Tá? Então, o gerenciamento de fluxo busca identificar e resolver gargalos para que o trabalho flua suavemente do início ao fim. Então, com isso, ele vai gerenciar aquele teu fluxo ali, ele vai analisar, responsável pelo Kanban, e aí, com o tempo, ele consegue determinar um limite de IP ali, que ele vê que é o time que está trabalhando naquele projeto consegue desenvolver sem problema nenhum. Ele pode aumentar o número de tarefas, como ele também pode reduzir. Tá? Estes princípios são independentes. Não é possível gerenciar efetivamente o fluxo sem visualizá-lo. E a visualização torna mais eficaz quando há limites claros para o trabalho em andamento. Ou seja, se eu definir um IP de 3 tarefas, e eu chegar no meu Kanban e olhar, e ver que o colega lá está com 4 tarefas, tem alguma coisa errada. Então esse é o trabalho do gestor. Né? Então ele vai olhar e vai, a gente determinou um IP de 3 tarefas. Por que esse cara está com 4? O que aconteceu? Não, ele está com 4 porque uma está com impedimento. Ah, mas se está com impedimento, o que ele tem que fazer? Tem que voltar lá para fazer. Né? Lá para o planejamento. Né? Ou então, pode até mesmo ali, depois do planejamento, criar uma coluna aguardando. Concorda comigo? Se eu tenho uma tarefa, estou trabalhando nela, houve impedimento. Esse impedimento ele vai demorar um pouco e eu não posso extrapolar minha quantidade de tarefas, meu IP, né? E eu já tenho 3 tarefas lá, preciso puxar mais uma, para mim não ficar com 4, eu pego aquela tarefa que está com impedimento e volto para aguardando. Para quem chegar e olhar o Kanban, vai dizer assim, essa tarefa aguardando, o que ela está aguardando? Aí ele vai lá, clica, abre e vai ver, está com impedimento isso e aquilo outro. De repente, a pessoa que está olhando aquele impedimento ali, ela tem até mais poder, né, do que a pessoa que é o profissional, por exemplo, o Scrum Master, que é o responsável por cuidar desse impedimento. Então, de repente, um gerente chega e olha, está acima do cara do Scrum, né, mas ele está acima do cara que libera aquela tarefa. E ele olha ali, vai chegar aí, cara, por que tu não liberou aquilo ali ainda? Então, ele ajuda nisso também. Então, conforme você desenvolve as colunas do teu Kanban, você consegue gerenciar melhor o teu projeto. Se tu não tem uma coluna, por exemplo, de aguardando, né, o impedimento, o gerente, quando ele olhar, aí tu voltou, beleza, tu considerou o IP, voltou ela, mas tu vai voltar para onde? Para o planejamento, né? Então, ele vai olhar e vai dizer, beleza, tá fluindo normal aqui, entendeu? Não tem nada para mim fazer, porque aqui está no limite do IP, esses daqui estão aguardando terminar. Vocês entenderam? Então, tudo depende de como você olha para o seu projeto e como você gerencia ele. Tá? Então, pessoal, visualizar o trabalho. Torne visível todo o trabalho e seu fluxo. Limitar o trabalho em progresso. Evite sobrecarga da equipe. E gerenciar o fluxo. Otimizar a entrega contínua do valor. Esses são aqui os 3 principais princípios, tá, do Kanban. Visualizar o trabalho, limitar o trabalho em progresso e gerenciar o fluxo. Os quadros físicos versus os quadros digitais. Vamos lá. A escolha entre quadros físicos e digitais deve-se considerar o contexto da equipe, sua distribuição geográfica e necessidades específicas.
uma abordagem híbrida. Mantém o quadro físico para interações diárias e o digital para documentação e métrica. O mais importante é que o quadro seja atualizado regularmente e reflita com precisão o estado atual do trabalho. Não interessa se isso é um quadro fixo ou é um digital. Se vocês não atualizarem as tarefas, ele não vai ter valor nenhum. Né? Então, tome cuidado com isso. Tá? Quadros físicos. Alta visibilidade no ambiente de trabalho. Interação tangível e engajamento da equipe. Facilidade para reuniões presenciais. Sem necessidade de treinamento técnico. Limite a equipe no mesmo espaço físico. Tá? A equipe no mesmo espaço físico. Ou seja, o quadro fixo costuma estar numa sala onde todo mundo vai para lá presencialmente, ficam na frente daquele quadro e vão discutir o que tem ali. Se for para planejamento, vão escrever as tarefas e colar os post-its no quadro. Se forem trabalhar, fazer uma reunião ali diária para saber do andamento, vão começar a fazer ali as movimentações que devem ser feitas ali nesse quadro Kanban. Tá? Já o digital, acessível para equipes remotas distribuídas, tá? Automação de métricas e relatórios, integração com outras ferramentas, persistência e histórico de dados, menos interação espontânea entre a equipe. Tá? Então o digital a gente já sabe, a gente vai, dependendo do local que a gente está, se a gente tiver a internet, a gente vai ter em qualquer lugar, né? O digital consegue gerar automações, gerar métricas, né? Enviar notificações sobre o andamento, sobre a modificação de qualquer tarefa, consegue integrar com outras ferramentas, tá bom? Persistência histórica de dados, ou seja, ele sempre está salvando tudo aquilo que está sendo feito ali, né? Coisa que você não consegue com o quadro físico. Quando você movimenta o quadro físico, movimentou. Amanhã tu não consegue saber onde é que ele estava. Consegue ver o histórico daquela movimentação. Já no digital, você consegue salvar isso em banco todo, para onde ele foi, onde ele começou, para onde ele voltou, quem fez, quem não fez. Beleza? E menos interação espontânea entre a equipe. Porque vai estar todo mundo ali remotamente, ali a reunião só via chamada de vídeo. Tranquilo até aí? Elementos básicos de um quadro Kanban. Muito importante isso daqui, vai ter lá. Tá? Colunas, cartões e limite WIP. Tá? Colunas representam os estágios do fluxo de trabalho. Exemplo, a fazer, em andamento e concluído. Então, as colunas representam os estágios do fluxo do trabalho. Os cartões representam unidades de trabalho ou tarefas a serem realizadas. E os limites WIP definem o número máximo de itens permitido em cada coluna. Tá? Lembre do WIP. Ele define o número máximo de itens permitido em cada coluna. Tá, um adendo aqui no limite WIP. De repente vocês podem pegar um quadro Kanban e na coluna teste ter 10 testes. E o WIP foi 3. Entendeu? Tá errado? Talvez. A gente precisa analisar o quê? Quantos testes eu tenho trabalhando. Tá? Porque quando eu tenho um Kanban geral de todo o projeto, eu vou ter ali 10 itens em cada... 10 itens nessa coluna. Mas se eu tenho ali 3 testes, 4 testes, né? Teste que eu digo testador, e aí se eu abrir o Kanban de cada um individualmente ali, eu consigo ver se ele está ou não respeitando o limite WIP. Se aquele cara ali ele tem aquele número de tarefas, tá? Que foi delimitado. Um quadro Kanban eficaz deve refletir o fluxo real de trabalho da equipe, tá? Aquilo que eu falei. O Kanban ele tem que mostrar ele tem que estar adaptado ao teu projeto. Então ele tem que dizer o que está acontecendo com o teu projeto. Se é um projeto de desenvolvimento de software, vai ter que ter uma tabela, uma coluna ali com desenvolvimento. Se é um Kanban de produção de algum produto manufaturado, eu vou ter uma coluna de produção ali. Entendeu? É sempre vocês tentar nomear essas colunas conforme o projeto de vocês, para que criem
olhem para o projeto de vocês e entendam o que está acontecendo. As colunas devem representar o processo de maneira mais fiel possível e os cartões devem conter informações suficientes para que qualquer membro da equipe entenda o que se trata a tarefa. Aquilo que eu sempre falei. Abrir um cartãozinho lá na descrição, quando vocês vierem apresentar, vai clicar e eu vou ler. E eu vou ter que entender o que cada tarefa faz. Então vocês têm que definir bem o que cada tarefa faz. Lembra, nós vamos ter uma tarefa macro que a gente vai tirar do backlog. Então ali vai ter uma descrição ali macro, né? E ali depois eu vou criar várias tarefas dessa tarefa. Cada tarefinha vai ter que ter uma descrição mais detalhada do que tem que ser feita aquela tarefa, tá? Então lembrem disso. Os limites WIP são essenciais para prevenir gargalo e garantir um fluxo constante do trabalho. Limite WIP, mais uma vez, olha para que ele serve. Essenciais para prevenir gargalo e garantir um fluxo constante do trabalho. Vamos lá, identificando problemas do fluxo. Vamos identificar alguns problemas que podem acontecer nesse fluxo aí. A capacidade de identificar rapidamente problemas de fluxo é uma das maiores vantagens do Kanban. Quando um gargalo se torna visível no quadro, a equipe pode tomar medidas imediatas para resolver a situação, como realocar recursos, dividir tarefas complexas ou ajustar o limite WIP. Lembra que eu falei? Vai lá, ajusta, diminui ou aumenta. Esta resposta rápida a problemas emergentes é essencial para manter o sistema funcionando e eficiente. Tá? Então, se no meio do projeto o cara quiser, ele começou a analisar e ver que ele precisa criar uma coluna ali, ele vai criar aquela coluna e vai mudar o fluxo do projeto. Acabou-se. Entendeu? Identificar acúmulo. Observe colunas com muitos cartões acumulados, indicando potenciais gargalos no processo. Então, se você olhar uma coluna, tem muita coisa naquela coluna, tem que ir lá e verificar o que está acontecendo. Se isso é normal, se está dentro do limite WIP, né? Se isso é impedimento ou se realmente o cara terminou a tarefa e não movimentou. Tá? Verificar a estagnação. Identifique cartões que permanecerem na mesma coluna por muito tempo sem avançar. Mesma coisa que eu falei. Tá? Então, se está ali, tem muita tarefa naquela coluna, bora ver o que está esse acúmulo aqui. Está dentro do limite WIP? Ou esse cara realmente ali esqueceu de mover essa coluna? Tá? Analisar a métrica. Examine o lead time e o throughput para identificar tendências problemáticas ao longo do tempo. Então, é analisar as métricas. As métricas vocês vão conseguir ter se vocês estiverem utilizando Kanban digitais, que aí vai gerar algumas métricas para vocês, que vocês conseguem integrar com outro sistema para ter um gerenciamento melhor do Kanban. Discutir com a equipe. Realize reuniões regulares para discutir o problema identificado e propor melhorias. Tá? Então, sempre, no caso de uma metodologia Scrum ali, metodologia ágil, a gente vai ter uma dele todo dia para a gente discutir problemas e essas outras coisas. Tranquilo até aí? Bora lá. Cartões Kanban eficientes. Cartões Kanban, cartões bem elaborados, são essenciais para a eficácia do sistema Kanban. Quando as informações estão claras e completas, a comunicação flui naturalmente, reduzindo a necessidade de reuniões excessivas e evitando maus entendidos. Invista tempo na criação de cartões de qualidade para colher os benefícios de um fluxo de trabalho mais eficiente. Então, o segredo do Kanban, pessoal, além de estar bem distribuído nas colunas, é um cartão bem detalhado, aquilo que eu falei. Se amanhã um dev do time fica doente e é internado e não vai vir, e a gente contrata outro cara, quando eu jogar essas tarefas para ele, o que vai acontecer? Ele vai olhar, se ela estiver bem escrita, bem definida, ele vai entender e vai continuar o trabalho tranquilamente, né? O que aconteceu hoje comigo? Eu estou terminando o projeto da biometria facial e já colocaram uma tarefa lá na minha fila. Não sei o que é para fazer. Tá lá. O que vai acontecer? Que aí eu vou ter que parar meu tempo para entender, vou parar o tempo do outro colega, ele vai ter que parar o que ele está fazendo para ele me repassar, porque essa tarefa parece que foi lançada por ele, que ele não vai lembrar porque faz tempo, e também porque não foi passado para ele, na hora de gerar o orçamento, uma documentação bem explícita.
Então tudo isso vai gerar um problema. E no final, sabe o que vai acontecer? A gente vai entregar um produto com falha que vai voltar com certeza para a gente corrigir. Eu sei porque isso é básico. Tá? Está acontecendo muito. E não tem ninguém para tratar na empresa. Entendeu? Então, beleza, tá lá, não está discriminado, vou trabalhar e isso aí é certo que vai dar problema. Isso dá problema em qualquer processo que vocês façam, que o escopo não esteja bem definido, que as funcionalidades não estejam bem definidas, que no caso do Kanban, que o cartão não esteja bem discriminado lá, vai dar problema lá na frente. Tá? Então, no cartão, pessoal, a gente tem que ter uma descrição clara e objetiva do que tem que ser feito ali. Evite descrições vagas, como fazer o site. Prefira desenvolver páginas de login, né, com autenticação de 2 fatores e integração com banco de dados. Ó, o cara fez aqui, ó, fazer o site. Pô, ia fazer o site. Aí aqui ele discrimina. Desenvolver página de login com autenticação de 2 fatores e integração com banco de dados. Tá vendo? Isso aqui o cara pode fazer muito mais detalhado. Desenvolver página de login com autenticação de 2 fatores, tá? Quais são? Que 2 fatores? É com o Google? É com a Microsoft que a gente vai fazer essa integração de 2 fatores? Banco de dados. Qual é o banco de dados? É Postgre, SQL? Então tudo isso daqui você tem que ser o mais discriminado possível. Mas isso daqui ainda é melhor do que o cara colocar, fazer o site. Obrigado? Né? Um prazo realista. Defina prazos factíveis e considere o histórico de execução de tarefas similares, evitando estimativas otimistas demais. Prazo realista, tá? Então o prazo realista ele vai surgir do meio para o fim do projeto. Porque no começo a gente não tem, um projeto novo, a gente não tem, o gestor, no geral, ele não tem noção da qualidade do time dele, né? Todo mundo ali vai conseguir fazer tudo que está pedindo, né? Ele não tem um histórico para dizer, pô, uma tarefa XPTO levou tanto tempo, essa tarefa aqui é bem parecida, vai levar basicamente esse tempo, então vamos chegar a uma estimativa bem próxima dessa outra tarefa e fazer esse tipo de relacionamento. Então, um prazo realista sempre ele começa do meio para o fim do projeto, após a gente ter algumas métricas para avaliar as tarefas entregues anteriormente, tá? Responsável definido. Cada tarefa deve ter claramente designado quem é o responsável pela sua execução, evitando o efeito espectador, onde ninguém assume a responsabilidade. Tá? Então, a gente pode, eu falei, se o gestor conhece bem a equipe dele, ele sabe que o cara ali ele é bom com desenvolvimento web, o outro sabe que ele é bom com back-end, o outro sabe que é bom com banco de dados, ele pode, lá na coluna lá de planejamento, ele pode atribuir diretamente para o nome, como o pessoal da padaria ele fez. Né? Eles chegaram, cada tarefa já estava atribuída para cada um. Ou não, a gente coloca lá, quando a gente usa Scrum, coloca as tarefas lá em alta responsabilidade. Se eu acho que eu me garanto com essa, eu vou pegar essa. O que não pode eu não sei que eu me garanto, eu não vou pegar nenhuma. Aí isso não pode acontecer. Justamente. Prioridade visível. Utilize código de cores ou símbolos para identificar claramente a prioridade relativa de cada tarefa no contexto do projeto. Tá? Então as cores vai identificar ali o nível. Você define vermelho urgente, entendeu? Lilás menos urgente, o verde está tranquilo. Amarelo tem que ter uma atençãozinha e pronto. Os limites do WIP e prevenção de gargalo. Os limites de trabalho com progresso, WIP, são um dos pilares do Kanban. Ao restringir a quantidade de trabalho simultâneo, reduzimos o stack ineficiente e aumentamos o foco na equipe. Estudos mostram que a alternância constante de tarefa pode reduzir a produtividade em 40%. Tá? Ou seja, eu tenho uma tarefa, aí não tá, eu vou alternar, eu vou pegar outra porque essa aqui está ruim e vou jogar para cá, e quando a tarefa está cheia de tarefa na tua coluna e tu não resolveu nada. Né? Então isso aí, ele reduz a produtividade em até 40%. Por que está repetindo aqui, pessoal? Mesma coisa, basicamente. Porque vai ter várias questões, viu? Entendeu? Pega bizu.
Quando um gargalo ocorre, ele se torna imediatamente visível no quadro. A coluna atinge seu limite WIP, enquanto as colunas subsequentes ficam vazias. Isso sinaliza a equipe que deve pausar o início de novas tarefas e focar em resolver o gargalo existente antes de prosseguir. Então, não adianta, tu tem que pegar o que tu consegue fazer. Não adianta tu, peraí que eu vou pegar essa tarefa, eu consigo fazer, essa daqui também, essa daqui, pô, essa aqui tá facinho, eu vou jogar pra cá e deixar na tua coluna, na tua responsabilidade. E aí tu não resolve nenhuma quando a coluna tá cheia porque tu pegou várias tarefas. Porque a partir do momento que você pega uma tarefa, o colega não pode ir lá na coluna e pegar aquela tarefa para ti, é tua. Né? Tem que devolver e tem que fazer a prova. Ou então o colega tem que passar direto para ti. O Gira ele te dá a possibilidade de estou fazendo essa tarefa aqui, mas eu vou passar para fulano. Eu vou lá e clico e automaticamente eu passo essa tarefa para fulano. Claro que tudo isso depende de como é que está configurada ali a plataforma. Se vai eu, como do time de desenvolvimento, vai me dar acesso a eu transferir tarefas. Ou se é só o gestor, ou se é só o Scrum, se é só o PO, tá? Então, sempre estabeleça limites claros, definir número máximo de cada coluna, respeite os limites, não inicie novas tarefas enquanto o limite for atingido. Atingir o limite, não pega outra tarefa, ajuste quando necessário, revise periodicamente a eficácia dos limites estabelecidos. Então, sempre está ajustando aquilo que eu falei. Tá? Métricas e indicadores de Kanban. As métricas do Kanban não existem para controlar ou pressionar a equipe, mas para identificar oportunidades de melhoria contínua no processo. Um bom princípio é melhorar o que pode ser medido. Ao analisar a tendência das métricas ao longo do tempo, a equipe pode tomar decisões baseadas em dados para otimizar seu fluxo de trabalho. Ou seja, as métricas elas vão ajudar bastante a melhorar ali o visual do teu Kanban. Então, a mesma coisa, do meio para o fim do projeto, sempre tem mudanças naquela tua coluna visual do Kanban. Quando o Kanban realmente ele é gerenciado, tem alguém responsável pelo Kanban, está gerenciando, o Kanban sempre ele muda do meio para o fim do projeto. Porque começa a ter as métricas e com as métricas começam a enxergar essa melhoria nesse fluxo. Tá? Então, tem algumas métricas aqui, o lead time, o cycle time, o diagrama de fluxo cumulativo e o throughput. Tá? O lead time é o tempo total que uma tarefa leva desde que é criada até ser concluída, reflete a experiência do cliente em relação à entrega. Tá? Ou seja, o lead time ele vai medir, ela foi criada hoje e ela passou 2, 3, 4, 5 dias para ser finalizada. E aí vê o nível da tarefa, a dificuldade da tarefa e depois a gente consegue ter uma métrica para ter um lead time melhor para a próxima tarefa ali, que seja bem parecida com ela. O throughput é o número de itens concluídos por unidade de tempo, indica a capacidade produtiva da equipe. Tá? O cycle time é o tempo que uma tarefa leva do início da execução até a conclusão, mede a eficiência interna da equipe. Tá? Bem parecida com o lead time. E diagrama de fluxo cumulativo visualiza o volume de trabalho em cada estágio ao longo do tempo, revela tendências e gargalos. Beleza? Comparação básica entre o Kanban e o Scrum. Então, isso aqui vocês têm que aprender isso aqui, tá? Isso aqui vai estar lá. Característica, integração. O Kanban tem um fluxo contínuo e o Scrum tem sprint. Papéis. Não define nenhum papel no Kanban, não existe papéis. E no Scrum, nós temos lá o Product Owner, o Scrum Master, o Dev e o time. Tá? O time geral. Dev time. Mas mudança. Aceita mudança a qualquer momento. Né? Evita mudança durante o sprint. Ou seja, o Scrum ele pode ter mudanças, né? Desde que não seja mudança drástica, mas a gente tenta evitar mudanças. Não foi ele programado para aquela sprint. Cerimônia. Reuniões conforme necessário. Tá? E já o Scrum tem a Plane, tem a Daily, Review e Retrospectivo. Tá? Que usa-se o Kanban, muitas das vezes, para aplicar essas cerimônias. Tá? Ideal para trabalho de suporte, manutenção, projeto com requisitos variáveis. Desenvolvimento de novos produtos com escopo mais definido. Beleza? Fiquem ligados nisso daí. Estruturando as colunas do
passos aí que vai dar certo a apresentação. Tá? Então, ó, um erro comum em criar colunas que não representam o estado de fluxo, como em reunião ou agendamento de terceiros, essa situação são melhor apresentadas com sinalizações visuais no próprio Kanban. O objetivo da coluna, olha só, o objetivo da coluna é mostrar claramente a progressão do trabalho, através de estágios distintos e significativos do projeto. Tá? Então, lembrem do objetivo das colunas no Kanban. Colunas básicas. Comece com um modelo simples de 3 colunas. A fazer, em andamento e concluído. Esta estrutura captura a essência do fluxo de trabalho e é um bom ponto de partida para equipes iniciantes no Kanban. Define o processo. Expanda para refletir seu processo real. Backlog, pronto para iniciar, em desenvolvimento, em teste, aguardando validação e concluído. As colunas devem representar cada estado significativo pelo qual o trabalho passa. Adicionar buffers. Considere coluna de buffer como pronto para teste entre estágios que frequentemente geram gargalos. Esse buffer ajuda a manter o fluxo, mesmo quando há descompasso entre diferentes etapas do processo. Tá? Beleza? Boas práticas da implementação do Kanban. O sucesso do Kanban depende mais da disciplina, da execução, que da sofisticação do sistema implantado. Então pode ser o melhor sistema do mundo de Kanban. Se não tiver disciplina ao trabalhar com ele, não vai tentar muita coisa. Um quadro simples, mas atualizado, consistente, é muito mais valioso que um sistema complexo que não reflete a realidade. Tá? Ou seja, pode fazer um quadro bem simples, desde que você mantenha ele atualizado, ele vai ser muito mais funcional do que um sistema complexo que tu não mantém, tá? Tu não atualiza, tu não realmente ali faz o que tem que ser feito. Encoraje todos os membros da equipe a participar ativamente da atualização e análise do quadro. Tá? Lembre-se, o Kanban é um sistema pull, não push. Isso significa que o trabalho só deve ser iniciado quando houver capacidade disponível. Não porque está na fila ou porque alguém está pressionando. Tá? Ou seja, está lá, na fila. Não é para se agoniar. Vai buscar uma tarefa quando tu tiver capacidade de resolver aquela tarefa. Beleza? Se tu não tem capacidade, deixa ela lá quieta no lugar dela. Boas práticas para o Kanban. Começar com o que se faz agora. Inicie mapeando o seu processo atual antes de tentar modificá-lo. Concordar em buscar mudanças incrementais. Evolua gradualmente sem causar resistência à equipe. Tá? Respeite papéis e responsabilidades existentes. Não exija mudança imediata na estrutura organizacional. Atualize o quadro diariamente. Mantenha a disciplina de refletir o estado final. A prática 4 é a prática mais importante que tem dentro do Kanban. Tá? Alguns erros comuns na utilização do Kanban. O maior é não atualizar o quadro. Não atualizou o quadro Kanban, já vai dar errado. Ignorar os limites WIP. Se ignorar, vai dar problema. Cartões sem descrições vão ter problema no projeto. Não vai ser desenvolvido da maneira que está esperando. Falta de políticas, ou seja, falta de regras de como usar isso daqui, tá? De como usar o Kanban. Reuniões ineficientes, usar as reuniões para bate-papo ao invés de tratar sobre melhorias no fluxo do Kanban, tá? E métricas não utilizadas. Não considerar as métricas. Se tu tem métricas no teu Kanban, vamos analisar as métricas para a gente poder melhorar o nosso fluxo. Beleza, pessoal? Então, aqui é a prova de vocês. Mamão com açúcar, doce com mel. É só pegar, ler esse troço aí que não vai ter trabalho. Justamente, né? Principalmente com a apresentação. A apresentação de vocês está aqui, ó.
tudo que vocês têm que mostrar lá no quadro Kanban. Tá? O trabalho escrito é só seguir aqueles itens que eu coloquei lá, não vai ter mistério. Tá? Seguindo os itens, vai ter os 2 pontos e meio. E a apresentação, a apresentação eu já fiz para vocês, já fizeram a apresentação para mim, eu mostrei como é que é. Né? Então não tem também como vocês pegarem menos de 2 numa apresentação de vocês. Então pelo menos aí 8 tem que ter, pô. Né? E aí, professor, e as notas mesmo do senhor não aparecem lá, né? Não lancei ainda não. Vou lançar ainda. Mas professor, você vai. A gente vê pelo menos quanto precisa. O menino vai me passar ali uma mensagem, depois quando eu chegar em casa eu vou mandar pra vocês. Aí ele manda. Tem que chamar isso?